Você já sentiu um vazio que não explica? Uma busca incessante por algo que parece sempre escapar, como se o amor, o reconhecimento, a plenitude estivessem a um passo de distância, mas nunca chegassem? Hoje vamos mergulhar na raiz invisível de por que você ama quem não pode te retribuir, por que insiste em relações que doem mais do que curam. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar para sempre a forma como você se vê e como escolhe amar. Inscreva-se agora, ative o sininho e prepare-se para uma jornada profunda, guiada pelas verdades de Carl Jung e pela força que já existe dentro de você. Vamos começar? Há uma ferida que pulsa em silêncio, um eco que ressoa nas escolhas que fazemos, nos rostos que buscamos, nos vazios que tentamos preencher. Não é uma ferida que sangra visivelmente, nem uma que se anuncia com alarde. Ela é sutil, quase imperceptível, mas tão poderosa que molda cada passo que damos no caminho do amor. É a herança de não se sentir suficiente, uma marca que carregamos sem saber, uma história que contamos a nós mesmos sem perceber. E essa história, como Carl Jung nos ensinou, vive no inconsciente, repetindo-se como destino até que ousemos trazê-la à luz. Imagine uma criança pequena e cheia de vida correndo por um campo aberto, com os olhos brilhando de curiosidade. Ela busca um abraço, uma palavra de afeto, um olhar que diga: você é o bastante. Mas em algum momento, esse olhar não vem. Talvez venha com condições. Seja mais obediente, mais quieta, mais perfeita. Talvez venha raramente, como uma recompensa por esforços hercúleos. Ou talvez nem venha. E ali, naquele instante, algo dentro dela começa a acreditar que o amor é um prêmio a ser conquistado, uma batalha a ser vencida. Essa criança cresce, mas a crença permanece, gravada no fundo da alma, guiando suas escolhas como um mapa invisível. Essa é a herança emocional que muitas de nós carregamos, especialmente mulheres que, sem perceber, amam desde a carência, desde a necessidade de provar seu valor. Não é por falta de inteligência, força ou sensibilidade. É porque, no fundo, há uma parte de nós que ainda tenta convencer o mundo, e a si mesma, de que merece ser amada. Carl Jung, em sua sabedoria sobre a psique humana, dizia que o que não tornamos consciente se manifesta como destino. E é exatamente isso que acontece quando amamos alguém que não pode nos retribuir. Estamos repetindo um padrão, tentando reescrever uma história antiga na esperança de que desta vez o final seja diferente. Por que escolhemos quem não pode nos dar nada? Por que nos apegamos à frieza, à distância, à promessa de um amor que nunca se cumpre? A resposta não está no outro, mas em nós. Não é sobre ele, sobre suas limitações ou seus traumas. É sobre o que vive dentro de você, sobre a ferida que se formou quando, em algum momento, você aprendeu que seu valor depende do quanto você se esforça, do quanto você agrada, do quanto você sacrifica. Essa ferida tem um nome, como você já sabe: a sensação de não ser suficiente. E ela é uma das forças mais devastadoras, porque não se vê a olho nu, mas está presente em cada escolha, em cada relação, em cada vez que você justifica um desprezo com a esperança de que, um dia ele vai mudar. Pense nisso como um palco interno, uma peça que sua psique encena sem que você perceba. Nesse palco, você é a protagonista, mas também a roteirista, escolhendo atores que representam papéis familiares. Jung chamava isso de repetição simbólica. O inconsciente busca recriar situações do passado, não para nos machucar, mas para nos dar a chance de resolver o que ficou pendente. Quando você se apaixona por alguém emocionalmente indisponível, alguém que não pode te oferecer reciprocidade, não é por acaso. É o seu inconsciente chamando sua atenção, pedindo que você olhe para a ferida, que você enfrente a dor de não ter sido vista, amada ou escolhida como merecia. Mas aqui está o paradoxo. Enquanto você tenta ganhar o amor de alguém que não pode te amar, você está, na verdade, negando o amor a si mesma. Cada vez que você justifica a ausência do outro, cada vez que você se culpa por esperar demais ou ser intensa demais, você está reforçando a crença de que não é digna de um amor pleno, verdadeiro, recíproco. E isso não é amor. É um mecanismo de defesa, uma forma de sua psique tentar proteger a criança interna que ainda espera ser vista. Jung falava da individuação como o processo de integrar todas as partes de nós mesmos, incluindo aquelas que escondemos na sombra. A sombra, para ele, é tudo aquilo que rejeitamos, ignoramos ou não queremos ver. Sua ferida de não se sentir suficiente vive na sombra, e enquanto ela permanecer lá, ela continuará guiando suas escolhas, atraindo relações que confirmam o que você teme, que você não é o bastante. Mas a boa notícia é que a individuação também é o caminho para a libertação. Quando você ousa olhar para essa ferida sem filtros,
Quando você se permite sentir a dor de não ter sido escolhida, algo mágico acontece. Você começa a se escolher. Imagine que sua vida é como um rio. Por anos, esse rio correu por caminhos tortuosos, desviando-se de rochas, lutando contra correntes, buscando desesperadamente chegar ao mar. Mas, ao longo do caminho, você percebe que o rio estava seguindo um curso traçado por outros, por expectativas, por condicionamentos, por crenças que não eram suas. Agora você tem a chance de redesenhar esse curso. Você pode decidir que o rio não precisa mais lutar, que ele pode fluir com suavidade, com propósito, com plenitude. Esse é o poder de tomar consciência da sua herança emocional. Quando você começa a sanar essa ferida, algo dentro de você muda. Você para de mendigar amor. Você para de perseguir quem não te vê. Você começa a perceber que o amor não é uma conquista, mas um estado de ser. E mais importante, você descobre que o primeiro amor que precisa cultivar é o amor por si mesma. Jung dizia que ninguém pode nos dar o que nós mesmos nos negamos. Enquanto você buscar validação em alguém que não pode te oferecer nada, você estará abandonando a si mesma. Mas no momento em que você se acolhe, no momento em que você diz àquela criança interna, eu te vejo, eu te amo, você é suficiente, o ciclo começa a se quebrar. Esse processo não é fácil. Enfrentar a herança de não se sentir suficiente exige coragem, paciência e presença. É como cavar a terra para encontrar a raiz de uma árvore antiga. Você precisa ir fundo, sentir a resistência, lidar com a sujeira. Mas, ao encontrar essa raiz, você também encontra a força para replantar, para criar algo novo. Você não precisa mais repetir o padrão de amar quem não pode te retribuir. Você não precisa mais transformar migalhas em castelos. Você pode escolher relações que te nutrem, que te elevam, que refletem o amor que você já carrega dentro de si. E aqui está a verdade mais libertadora. Você não precisa convencer ninguém de que vale a pena. Você já é digna. Você já é suficiente. E o amor que você busca não está em alguém que não pode te ver. Ele está em você, esperando para ser descoberto, cultivado, compartilhado. Carl Jung nos deixou um mapa para essa jornada. Tornar consciente o que está na sombra, integrar o que foi fragmentado, tornar-se inteiro. E essa jornada começa agora, com um simples passo. Olhar para dentro, acolher sua história e decidir que você merece mais. Há um medo que vive em nós como uma sombra antiga, um eco que não explica sua origem, mas que sentimos em cada escolha, em cada apego, em cada vez que nos agarramos a alguém que não nos escolhe. Esse medo não nasce na relação atual, não é criado pela pessoa que está diante de você. Ele vem de muito antes, de um tempo em que seus olhos de criança buscavam amor e encontravam silêncio, condições ou ausência. É o medo do abandono, uma ferida que se formou nos primeiros capítulos da sua história, quando você aprendeu sem querer que para ser amada precisava ser mais compreensiva, mais paciente, mais invisível. E agora, sem perceber, você carrega essa lição como uma bússola quebrada, guiando suas relações para os mesmos lugares de dor. Carl Jung, em sua profunda exploração da psique, nos alertou. Aquilo que não tornamos consciente se manifesta como destino. Esse medo do abandono, essa herança emocional, não é apenas uma lembrança. É uma força viva, um padrão que se repete em cada relação onde você espera, justifica, perdoa, na esperança de que desta vez o amor será diferente. Mas ele não é. Não porque você não seja suficiente, mas porque você está amando desde a ferida, desde a necessidade, desde um vazio que ninguém pode preencher, exceto você mesma. Imagine uma casa antiga com quartos que você nunca visitou. Em um desses quartos, trancado há anos, está a memória de uma menina que se sentia invisível. Ela aprendeu a sorrir mesmo quando doía, a esperar mesmo quando ninguém vinha, a se adaptar mesmo quando seu coração pedia para gritar. Essa menina ainda vive em você. E cada vez que você se apaixona por alguém que não pode te retribuir, é ela quem está escolhendo. Não porque quer sofrer, mas porque está tentando reescrever sua história na esperança de que desta vez ela seja vista, amada, escolhida. Esse padrão não é acaso. Jung explicava que o inconsciente tem uma inteligência própria, uma necessidade de completar o que ficou inacabado. Quando você cresce em um ambiente onde o afeto era escasso, onde o amor vinha com condições ou não vinha, seu inconsciente grava essa experiência como um mapa emocional. Esse mapa não te guia para o amor pleno, mas para o que é familiar. A espera, o sacrifício, a esperança de que com mais esforço você finalmente será o bastante.
E assim, sem perceber, você escolhe pessoas que refletem essa dinâmica. Pessoas emocionalmente distantes, indisponíveis, incapazes de te oferecer reciprocidade. Não é má sorte. É o seu inconsciente tentando resolver o que ficou aberto, trazendo à tona a dor que você ainda não enfrentou. Por que isso é tão poderoso? Porque o amor, mais do que qualquer outra experiência, é o palco onde nossas feridas se revelam. Quando você se entrega a alguém, quando abre seu coração, você está vulnerável. E é nesse momento que o inconsciente entra em cena. Ele escolhe, sem que você perceba, alguém que ativa aquela sensação antiga de não ser suficiente. E paradoxalmente, essa escolha parece destino, amor à primeira vista, uma conexão cósmica. Mas não é o destino, é o reconhecimento da dor. Sua ferida vê na frieza do outro um espelho do passado, e em vez de fugir, você fica porque uma parte de você acredita que se conseguir o amor dessa pessoa, finalmente provará seu valor. Mas aqui está a armadilha. Você não pode sanar uma ferida antiga através de alguém que não tem amor para te dar. Cada vez que você espera que o outro mude, que ele desperte, que ele te escolha, você está entregando seu poder a alguém que, por definição, não pode te devolver o que você busca. E isso não é amor. É uma repetição do trauma. Uma dança onde você dá passos que já conhece, mas que sempre terminam no mesmo lugar. O vazio, a frustração, a sensação de que, mais uma vez, você não foi o bastante. Jung chamava isso de repetição simbólica, um mecanismo pelo qual o inconsciente recria situações do passado na tentativa de resolvê-las. Quando você se apega a alguém que não te valoriza, não é apenas sobre essa pessoa. É sobre aquela criança que esperava um abraço que não vinha, que tentava ser perfeita para ser notada, que acreditava que o problema era ela. E agora, adulta, você repete essa história, não porque quer sofrer, mas porque seu inconsciente está gritando: olhe para mim. Cure-me, me veja. O outro nesse cenário não é o salvador. Ele é o espelho, refletindo o que você ainda não integrou. Sanar essa ferida começa com a coragem de olhar para esse espelho sem desviar o olhar. É reconhecer que o medo do abandono, que te mantém presa a relações que doem, não é novo. Ele vem de um tempo em que você não tinha escolha, mas agora você tem. Você pode escolher parar de justificar o injustificável. Você pode escolher parar de transformar migalhas em promessas. Você pode escolher se colocar do lado da sua dignidade, não da sua necessidade. E isso, embora doa, é o primeiro passo para a liberdade. Imagine que sua vida é como um livro e cada relação é um capítulo. Por anos você escreveu os mesmos parágrafos com diferentes personagens, mas o enredo era o mesmo: a espera, a luta, a decepção. Agora você tem a chance de escrever um novo capítulo, não mudando o outro, mas mudando a forma como você se vê. Jung falava da individuação como o processo de se tornar inteiro, de integrar todas as partes de si, as que brilham e as que doem. E a sua ferida, essa herança do abandono, é uma parte de você que precisa ser vista, acolhida, transformada. Quando você começa a fazer esse trabalho interno, algo mágico acontece. Você para de perseguir quem não te escolhe. Você para de confundir sacrifício com amor. Você começa a perceber que o amor verdadeiro não exige que você se diminua, que você se esforce até se perder, que você espere até se quebrar. O amor verdadeiro começa dentro de você, quando você diz àquela criança interna: você é suficiente, você sempre foi, e eu estou aqui para te amar agora. Esse é o momento em que o padrão começa a se romper, não de uma vez, mas aos poucos, com cada escolha consciente, com cada limite que você estabelece, com cada vez que você escolhe a si mesma. Essa jornada não é sobre apagar a dor. É sobre usá-la como combustível. É sobre transformar a herança do abandono em sabedoria, em força, em um amor que não mendiga, mas floresce. Carl Jung nos ensinou que a alma busca a totalidade, e essa totalidade não vem de fora. Ela vem quando você para de correr, para de perseguir, e começa a caminhar em direção a si mesma. Você não precisa mais repetir o trauma. Você pode escolher diferente. Você pode escolher ser o amor que sempre buscou.